Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar início, então, à parte final do nosso curso, tratando sobre a maximização de lucro e a oferta competitiva. A gente já viu na teoria da firma como as empresas tomam decisões de produção e a questão da minimização dos custos. A partir disso, do nível de produção e da minimização de custos, a gente tem que se perguntar, então, quanto deve ser produzido? E nesse sentido de quanto deve ser produzido, a gente vai sempre considerar, a gente, empresa, vai sempre considerar a questão da maximização dos lucros. Só que quando a gente considera a maximização dos lucros, a gente tem que entender não só a nossa empresa, a gente tem que entender também o mercado no qual a gente está inserido. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai ver agora uma introduçãozinha aos mercados perfeitamente competitivos. Então, a primeira questão de maximização de lucro que a gente vai ver é como essa maximização se dá nos mercados perfeitamente competitivos, que são os mercados mais simples que a gente tem aqui na microeconomia, na teoria microeconômica. Os demais mercados vão ser vistos na teoria microeconômica 2, que seria o próximo semestre, ok? Então, vamos lá. Os mercados perfeitamente competitivos, eles apresentam 4 características básicas. Primeiro, os agentes são tomadores de preço. Segundo, os produtos são homogêneos. Terceiro, a livre entrada e saída no mercado. E quarto, a informação imperfeita. Ok? Então, detalhando essas características. Os agentes serem tomadores de preço significa que os vendedores e os compradores, de maneira individual, não têm influência sobre o preço de mercado. Eles tomam o preço do mercado como dado. Porque cada empresa vende uma pequena parcela total da produção de mercado, então é muito pequena, ela não consegue influenciar o mercado, e cada consumidor também compra uma parcela muito pequena da produção, então também não tem capacidade de influenciar o mercado. Dito isso, a gente vai ter, então, o seguinte gráfico. Essa demanda aqui, bem horizontal, bem deitadinha. O que ela significa para a gente? Deixa eu pôr aqui. Ela significa que, seja a produção 100, seja a produção 200 de uma determinada empresa A, o preço se mantém ao preço de mercado, que no caso aqui é 4. Então, não interessa se ela está produzindo 100, se ela está produzindo 200, se ela está produzindo 100 mil. Porque essa empresa, ela representa uma parcela muito pequena do mercado. Então, por mais que ela varie a produção dela, ela não vai ter influência sobre o mercado. Ok? Então, essa é a demanda do produto dela nesse mercado. E a demanda da indústria, por sua vez, vai ser igual àquela que a gente já viu, que a gente está acostumado, negativamente inclinada. Então, para preços maiores, a gente tem uma demanda menor, né? E para preços menores, a gente tem uma demanda maior. Ok? Muito bem. A segunda característica é que os produtos eram homogêneos. Isso significa que todas as empresas, então tem N empresas no mercado, todas produzem bens que são substitutos perfeitos entre si. Né? Então, as curvas de diferença são lineares entre os bens da empresa A e os bens da empresa B, C, enfim. Tudo bem? Terceira característica, livre entrada e saída no mercado. Os compradores conseguem facilmente mudar de fornecedor, então eu posso facilmente comprar da empresa A ou da B ou da C, isso não tem nenhum custo, essa mudança de fornecedor. E os fornecedores também conseguem entrar e sair facilmente do mercado. Com relação a essa questão de podem entrar e sair facilmente do mercado, a gente já vai ver um exemplinho. Só finalizar aqui o slide, a informação perfeita, que era a quarta característica, diz que todos os agentes têm pleno conhecimento de tudo que diz respeito ao mercado de certo produto. Custos, preços, locais de venda, estoques, então os agentes conhecem plenamente todo o mercado. Ok? Com relação à livre entrada e saída no mercado, quando a gente pensa em fornecedores, na verdade, quando a gente pensa no mercado competitivo, a gente sempre usa como exemplo mercados agrícolas. Por quê? Porque o mercado agrícola vai ser o que vai atender
mais ou menos, né, vai atender de maneira mais satisfatória essas características. E aqui é uma notícia para exemplificar isso. Agricultores trocam trigo por aveia no cultivo de inverno em lavouras. Então, em 2014, teve um desempenho muito ruim no trigo. No ano seguinte, o Rio Grande do Sul mudou a produção, muitos produtores do Rio Grande do Sul mudaram a produção para aveia, né? Já que estava ruim, eles puderam substituir essa lavoura, essa cultura. Aqui também, mesma coisa, através de preços maiores, agricultores americanos trocam o milho pela soja. Então, o milho não apresentou um resultado satisfatório para os agricultores, eles puderam, no ano seguinte, substituir a lavoura por soja. Ok? Então, haveria essa facilidade de migrar de uma cultura para outra. A gente vai sempre considerar que as empresas maximizam o lucro, ok? Seria possível maximizar a receita, dividendo, lucro de curto prazo, mas não existem implicações quando não tem como objetivo a maximização dos lucros. Que, sem lucro, a sobrevivência seria improvável e os investidores deixariam de investir na empresa, ok? Então, a gente sempre considera que as empresas estão maximizando o lucro, tanto aqui no mercado competitivo, quanto nos outros mercados que a gente vai ver no outro curso, ok? Então, vamos lá. Então, a gente quer maximizar o lucro. O lucro, a gente sabe que ele é igual à receita total menos o custo total. A receita total é o preço que eu vendo o meu produto vezes a quantidade que eu vendi. Então, e o custo também depende do da quantidade produzida. Okay? Então, todos os elementos aqui, o lucro, a receita, o custo, são função da quantidade. Como que funciona a maximização do lucro a curto prazo? Então, aqui a gente tem uma curva de receita total, ela tem esse formato, e a gente sabe que a inclinação dessa curva dá para a gente a nossa receita marginal, ok? Muito bem. Do mesmo modo, aqui a gente tem a curva de custo total, lembra, ela não começa no zero, porque existe um custo fixo, e essa retinha tangente aqui é a inclinação da curva de custo total, que é o nosso custo marginal, ok? Então, a receita marginal, lembrando, é a receita adicional proveniente da produção de uma unidade a mais do produto, e o custo marginal é o custo adicional associado à produção de uma unidade a mais do produto. Então, é sempre quanto eu estou ganhando ao produzir uma unidade a mais, quanto eu estou gastando ao produzir uma unidade a mais. Se a gente comparar essas duas curvas, então ela vai estar nesse formatinho aqui, o que a gente observa? Nesse primeiro trecho, de 0 a Q0, a gente tem que o nosso custo, que é a curva em verde, é maior do que a nossa receita, certo? Então, o custo fixo mais o custo variável são maiores do que a receita. Isso implica num lucro negativo, certo? Meu custo é maior que a receita, então meu lucro é negativo. Nesse ponto também, a gente vê o quê? A gente vê que a nossa receita marginal, que é a tangente dessa curva aqui, é maior que a receita, que o custo marginal, que é a tangente dessa curva aqui. Ok? Isso quer dizer o quê? Se a cada unidade a mais que eu produzo, a minha receita cresce mais do que o meu custo, então meu lucro está aumentando. Ok? Então, aqui o lucro, ele é negativo e ele está aumentando. Muito bem. Então, vamos lá. Para o segundo trecho agora, de Q0 a Q'. Nesse ponto, a gente tem que a receita de custo é maior do que a receita, do que a curva de custo, desculpa. A curva de receita é maior do que a curva de custo. Do mesmo modo, a gente tem aqui que a nossa curva, a tangente aqui, a receita marginal, é maior do que o custo marginal. Então, nesse trecho, o lucro também está aumentando. Então, aqui o lucro também está aumentando. Ok? Muito bem. E no segundo trecho, após o que?
no ponto do Q estrela, a gente observa o quê? Essa tangente aqui e essa tangente aqui, as duas tangentes que tocam o ponto A e o ponto B, são iguais. Isso implica dizer que a receita marginal é igual ao custo marginal. Então, para produzir aquela unidade extra, que chegou no Q estrela, a minha receita extra de produzir aquela unidade foi igual ao meu custo extra de produzir aquela unidade. Okay? Então, esse vai ser o ponto de lucro máximo, que é o ponto onde a tangente aqui da curva de lucro é zero. Mas a gente já vai ver isso, ok? E no ponto onde a produção é maior que o Q estrela, a gente observa o quê? A nossa curva de receita ainda é maior que a curva de custo, por um trecho, Depois não, mas por um primeiro trecho. Só que nesse trecho, o nosso custo marginal, a inclinação do nosso custo marginal é maior do que a inclinação a inclinação da nossa curva de receita, que é a nossa receita marginal. O que isso significa? Cada unidade extra que a gente está produzindo nesse ponto custa mais do que rende de receita. Então, nesse ponto, o nosso lucro começa a decrescer. Ok? Muito bem. Perfeito. Então, os lucros vão sendo maximizados quando receita marginal for igual a custo marginal. Então, quando a tangente dessa curva for igual à tangente dessa curva aqui. Em termos algébricos, pessoal, a gente tem o quê? Então, o lucro é receita menos custo, receita marginal é derivado da receita em relação à quantidade, custo marginal é derivado do custo em relação à quantidade. Então, os lucros vão ser maximizados quando a derivada for igual a zero. Por quê? Quando a derivada é igual a zero, a derivada do lucro em relação a Q for igual a zero, eu estou dizendo que a tangente aqui na curva é a retinha aqui. Então, eu estou num ponto de máximo, ok? E nesse ponto onde a derivada do lucro em relação à quantidade é igual a zero, é o ponto onde a derivada da receita menos derivada do custo é igual a zero. Okay? Então, a receita marginal menos o custo marginal igual a zero, ou, jogando esse custo para o outro lado, receita marginal igual a custo marginal. Ok? Muito bem. Então, a empresa é competitiva, tomadora de preço. Aqui são só algumas informações, algumas noções gerais, tá? Sempre que a gente usar maiúsculo, a gente está falando de mercado. Sempre que a gente usar pequenininho, minúsculo, a gente está falando de empresa. Ok? Então, vamos lá. A demanda e receita marginal das empresas competitivas. Aqui a gente sabe, que a curva de demanda da empresa é horizontal, porque ela não tem influência sobre o preço. E o que é interessante a gente ver aqui? O produtor individual, então, ele vai vender todas as unidades por 4, certo? Então, se ele vender uma unidade, essa unidade custa 4. Se ele vender 100 unidades, cada uma das unidades custa 4. Então, a receita adicional dele vai ser sempre 4, certo? E a receita média também vai ser sempre 4. Por quê? Na média, se eu estou somando 4, 4, 4, 4, 4, na média, continua 4. Ok? Se ele tentar produzir cobrar um preço mais elevado, as vendas caem a zero. Porque como os produtos são substitutos perfeitos, eu não vou comprar dele, que é mais caro, se eu posso comprar do produtor B, C, D, que é mais barato. Ok? Então, muito bem. Então, aqui o preço é igual à demanda, que é igual à receita marginal, igual à receita média. Então, no mercado competitivo, a maximização de lucro vai ser dada quando a firma escolhe o nível de produção, que o custo marginal é igual à receita marginal, que é igual ao preço. Ok? Porque a receita marginal é sempre igual ao preço nesse caso aqui. Muito bem. Então, no curto prazo, quanto que essa empresa vai produzir?
ok? A gente sabe, lembrando aquela regrinha de sempre, no curto prazo, o tamanho da empresa, né, o capital, o tamanho da fábrica permanece fixo, ok? A gente pode variar tanto a quantidade de trabalho quanto matéria-prima, mas a gente não consegue, no curto prazo, variar o tamanho da fábrica, ok? Ou da plantação, do terreno, enfim, ok? Muito bem. Então, aqui a gente tem as nossas curvas. Essas curvas a gente já conhece, tá, pessoal? Então, vamos lá. Custo marginal, que ele faz um tiquezinho. E as outras curvas em formato de U. E receita média igual a receita marginal igual a preço horizontal. No curto prazo, o que pode acontecer? A empresa competitiva pode ter lucro positivo. Esse lucro positivo se dá quando? Quando o preço, né, estiver acima do nosso custo total médio. Por quê? Vamos pegar aqui, peraí. Muito bem. Aqui, ó. O lucro vai ser dado como? Ele é o preço, que está nessa curva aqui, menos o custo médio, vezes a quantidade. Então, eu pego o que eu ganhei, tiro o que me custou, multiplico pelo número de unidades que eu vendi, isso é meu lucro. Ok? Muito bem. Só voltando aqui um pouquinho. Só lembrando, a gente vai produzir nesse ponto aqui A, por quê? Porque se a gente produz em Q1, a gente vai estar perdendo lucro, certo? Porque eu podia vender uma unidade extra aqui e ganhar todo esse lucro aqui. Eu podia vender essa unidade extra e ganhar todo esse lucro aqui. Essa e assim por diante, até esse ponto. Eu não vou produzir além desse ponto, por quê? Porque daí, para a próxima unidade extra, o meu custo marginal é maior do que minha receita marginal. Então, eu estou perdendo lucro. Ok? Então, esse aqui é o meu ponto de lucro máximo. Muito bem. Beleza. Então, a gente sabe aqui que no Q1, que é aquele primeiro que eu peguei, a receita marginal é maior do que o custo marginal, então eu ainda consigo aumentar meu lucro. No Q2, o custo marginal é maior que a receita marginal, então eu estou perdendo lucro para produzir mais. E o ponto de lucro máximo é o ponto onde o custo marginal é igual à receita marginal. Ok? Muito bem. O que pode ter também? A gente pode ter uma empresa competitiva com prejuízo. Nesse caso, por que ela está com prejuízo? Porque a curva de custo aqui, ó, do custo total, está acima da nossa curva do preço, da receita marginal, certo? Então, ela vai escolher produzir no ponto onde custo marginal é igual a receita marginal, mas nesse ponto ela tem esse prejuízo, que é, de novo, a diferença preço menos custo médio vezes a quantidade produzida. Ok? E aí a gente tem uma pergunta interessante a fazer, pessoal. Esse produtor continuaria a produzir apesar do prejuízo? E é isso que a gente vai ver em seguida. Então, resumo. O lucro máximo, custo marginal igual a receita marginal. Se o preço for maior que o custo total médio, ela tem lucro positivo. Foi o primeiro gráfico que a gente viu. Se o preço tiver entre o custo variável médio e o custo total médio, a firma produz com prejuízo. Então, nesse gráfico aqui, o preço está entre o custo total médio e o custo variável médio. Ok? Então, a firma produz com prejuízo. Por que ela produz com prejuízo? Ela está conseguindo pagar pelo menos o custo de matéria-prima, o custo da produção, ela está conseguindo pagar. Ela não está pagando todo o custo fixo, mas o custo variável da produção ela está conseguindo pagar. Então, ela se mantém no mercado, produzindo com prejuízo, esperando que as coisas melhorem. Ok? Agora, se o preço estiver menor que o custo variável médio, então, se o preço estiver aqui embaixo, se o preço for esse aqui, nesse caso, ela sai do mercado. Ela abandona a indústria porque ela não está conseguindo cobrir o preço, ela não está conseguindo cobrir nem o valor
produzir uma caneta, ela não está conseguindo nem pagar o plástico para fazer essa caneta, então ela abandona a indústria. Ok? E aí, se a gente já conhece como que funciona a questão de quando que a firma vai produzir ou não, a gente consegue obter a curva de oferta de curto prazo para essa empresa. Então, a gente já sabe, né? Curva de oferta dá para gente, para cada preço, quanto que a empresa vai estar disposta a produzir, ok? Então, a gente sabe que as empresas vão aumentar a produção até o nível que o preço se iguala ao custo marginal, que elas fecham se o preço for inferior ao custo variável médio, ok? Então, a curva de oferta da empresa vai ser a parte da curva de custo marginal, no qual esse é superior ao custo variável médio. Ou seja, se esse aqui é o ponto de saída do mercado, então abaixo desse ponto, um preço, né, abaixo desse ponto, a empresa não vai produzir, a nossa curva de oferta de curto prazo para a empresa competitiva vai ser dada por esse trecho acima do custo marginal, que fica acima do custo variável médio. Ok? Muito bem. A curva de oferta, ela vai seguir aquilo que a gente já viu, de ela positivamente inclinada devido a rendimentos decrescentes. Então, preços mais elevados compensam a empresa pelos custos mais altos, dado um aumento na produção, vão aumentar o lucro total também, já que eles se aplicam a todas as unidades produzidas. Se a gente tiver uma mudança no preço do fator, então, se o preço do fator varia, a gente tem também uma variação da oferta, do custo, para que permaneça igual ao preço, ok? Muito bem. E isso vai implicar no deslocamento da oferta também, ok? Beleza. E aí, então, aqui é a curva de empresa, a curva do mercado, a gente vai ser o quê? A mesma regrinha que a gente já viu lá para a demanda. Então, a curva de oferta da indústria vai ser a soma horizontal das curvas de oferta das empresas individuais. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, a curva começa aqui, curva de oferta de mercado, porque nesse primeiro trecho de P1 a P2, só a empresa 3 oferta. Então, fica aqui, ok? Porque a soma está aqui. A partir desse ponto que todas as empresas entram no mercado, a gente tem uma quebra e a soma fica aqui na nossa curva de oferta. Tá? Então, é possível ter quebra dependendo se todas estão no mercado para os mesmos níveis de preço. Essa quebra não existe, mas se tiver um nível de preço que uma empresa sai e a outra não, a gente pode ter essas quebras na curva de oferta de mercado, no curto prazo. Ok? Muito bem. Aí só uma pergunta para a gente pensar. Qual seria o efeito sobre a oferta de mercado de um aumento na produção se este aumentasse o preço dos insumos? Okay? Então, se a gente tem um aumento na produção e um aumento do custo, a gente tem uma variação de tudo proporcionalmente, ok? Isso, um deslocamento das curvas de oferta, então a gente tem um deslocamento das curvas de custo marginal, desculpa, então a gente tem um deslocamento da curva de oferta. E no longo prazo, como é que funciona? No longo prazo, a empresa pode variar a quantidade de todos os insumos, inclusive o tamanho da fábrica. Certo? A gente mantém aqui a premissa da livre entrada e livre saída da indústria, porque essa é uma das características básicas do mercado competitivo, ok? Então, no curto prazo, a gente tem aqui, ó. Aqui são as curvas de curto prazo. Muito bem. Então, esse aqui vai ser o nosso lucro de curto prazo. A, B, C, D. Que é essa linha amarela. No longo prazo, a gente tem uma curva mais ampla, né? Porque ela pode atingir um nível de produção mais amplo, porque eu posso ampliar minha indústria, isso quer dizer que eu vou conseguir produzir muito mais. Essa curva, pessoal, lembra lá da aulinha de custo? É aquela que é dada pela envoltória das curvinhas de custo de curto prazo,
ok? Então, vamos lá. Então, no longo prazo, se a gente tem, por exemplo, que o nível da produção se leva para Q3, desculpa, a gente vai ter esse lucro marcado aqui nessa linha toda aqui, que está no delineado verde, ok? Que é o EFGD. EFGD. Que esse quadradão seria o lucro no longo prazo. Ok? Aí o que acontece? Então aqui a gente está considerando o preço 40, aqueles lucros que a gente viu lá, né? O quadradinho no curto prazo, o retangulinho, né? E o retangulinho no longo prazo. Ok? Se o preço cair para 30, vamos supor que o 30 é bem aqui no eixo, no cruzamento. Nesse ponto, a gente tem o quê? O custo médio é igual ao custo marginal, que é igual à receita marginal. Nesse ponto, então, a gente tem um lucro zero. Ok? Só que detalhe, pessoal, um lucro econômico zero. Ok? Então, sempre no longo prazo, a gente vai ter no mercado competitivo um lucro econômico zero. Por quê? Tem livre entrada e saída no mercado, certo? Então, se existe lucro as firmas de um mercado estão obtendo lucro, eu vou pensar assim, eles estão tendo lucro, eu também quero, então eu entro nesse mercado. Aí mais empresas entram no mercado, reduz a produção de todas, o lucro reduz, ok? Até chegar no zero. Porque daí as empresas vão saindo, vão se alocando até a gente chegar no zero. Lembrando que é lucro econômico zero. Então, a gente está considerando o retorno ao capital também, não é lucro contábil. Então, é essa questão, né? Isso aqui eu já expliquei, mas só entrada e saída é livre entrada e saída da indústria, então o lucro no curto prazo resulta numa maior produção, lucros no longo prazo. Esses lucros atraem novos produtores, o aumento dos produtores eleva a oferta da indústria, reduz o preço, fazendo com que o lucro, com que se elimine o lucro. Ok? Então, aqui a gente tem um equilíbrio competitivo. Os custos da empresa, da indústria, oferta e demanda para a indústria. Então, a gente está nesse primeiro P1, Q1 aqui, que é 40. Esse lucro vai atrair novas empresas, então a oferta vai para S2. Isso faz com que o preço se reduza para 30, né? Vai aos poucos, né, pessoal? Até que chega ao preço igual ao custo marginal, que é o ponto onde o lucro econômico é igual a zero. Então, as empresas vão estar maximizando o lucro, custo marginal igual a receita marginal. Quando o preço é igual ao custo médio, então não há incentivo nem a entrada nem a saída, né? Porque eu estou recebendo retorno pelo meu dinheiro, mas eu não estou tendo lucro. Então, eu não vou entrar nesse mercado, certo? Se eu estou lá, eu fico tranquilo, mas não vai atrair mais ninguém. Então, nesse caso, a gente tem um mercado em equilíbrio, porque não tem nada que estimule a sair desse nível de oferta e de demanda, né? Porque estamos em lucro zero, tudo certinho. Okay? É importante lembrar, pessoal, para determinar a oferta de longo prazo, então a gente já está. A gente já conhece o equilíbrio competitivo, as respostas competitivas do mercado. Então, para determinar a oferta de longo prazo, a gente tem que pensar que todas as empresas têm acesso à tecnologia de produção existente, então não tem uma tecnologia melhor que a outra. O aumento da produção deve-se ao uso de maior quantidade de insumos, a gente não está considerando inovações tecnológicas, e as condições dos mercados dos fatores de produção não variam em decorrência da expansão ou contração da indústria, ok? Porque isso complicaria a nossa análise. Mas aqui, o formato da curva de oferta da indústria, então, a longo prazo, vai depender do grau em que mudanças no nível de produção afetam o preço de insumo. Então, vamos supor aqui, se a gente tem uma indústria de custo constante, a oferta de longo prazo vai ser dada como? Se a demanda aumenta, a curva se desloca lá, D2, certo? Isso faz com que haja um aumento no preço, a gente vai querer ofertar mais.
Ao querer ofertar mais, então a gente está nesse ponto aqui, certo? Isso quer dizer que a gente tem um lucro positivo. Esse lucro positivo atrai novas empresas. Deslocando, aumentando a oferta, então deslocando a oferta para S2. E retornando ao equilíbrio aqui. Ok? Então a nossa curva de oferta aqui de longo prazo seria horizontal. Por outro lado, então oferta é isso, horizontal. Quando a gente não tem uma mudança na produção, não afeta o preço do insumo. Então a gente tem uma capacidade ociosa com relação ao mercado de insumos, ok? Agora vamos pensar uma indústria de custo crescente. Então aqui de novo os mesmos gráficos. Se a gente tem um aumento da demanda, isso faz com que se produza mais, né? Então vai produzir nesse ponto aqui. Okay? Só que aí o que acontece? Ao produzir mais, eu vou demandar mais insumo, tudo bem? Então, o preço do mercado de insumo também vai aumentar. Isso faz com que a oferta, que a oferta se desloque menos, só um pouquinho aqui, do S2, dado esse aumento no custo dos insumos, tudo bem? E dado isso, o que vai acontecer então? O novo equilíbrio aqui é o B, a nossa curva de oferta vai ficar positivamente inclinada, que é a que a gente conhece normalmente. Muito bem. Isso, na indústria de custo crescente, a curva de oferta de longo prazo é positivamente inclinada. Aqui a gente pode ter a mesma coisa para uma indústria de custo decrescente, né? Seria o inverso, mas aí é bem mais teórico, eu acho, ok? Então, o conteúdo foi esse, pessoal. Aqui, como sempre, eu coloco para vocês as referências. Vocês vão ter uma parte disso no livro do Garófalo, que está disponibilizado na biblioteca, né, online, mas está melhor explicado no Pindic, então eu coloquei o capítulo 8 para vocês aí na plataforma, ok? Por hoje é só isso, até mais.